Em todos os cantos da ficção, uma verdade permanece constante: onde existem monstros, existem aqueles dispostos a caçá-los, sejam vampiros ancestrais, demônios infernais, criaturas mitológicas ou horrores indescritíveis. Algumas lendas não apenas sobreviveram a essas ameaças, elas construíram seus nomes destruindo aquilo que a humanidade teme. Mas entre tantos caçadores lendários, surge a pergunta definitiva: quem é o maior de todos? Como medir lado a lado um guerreiro treinado desde o berço, um mutante alquimicamente aprimorado, ou até mesmo um híbrido demoníaco capaz de enfrentar exércitos sozinho? Para responder isso de forma justa, não basta olhar apenas para a força bruta. Hoje, vamos analisar cada caçador sob o critério máximo da eficiência absoluta na caça. Não estamos falando de carisma, não estamos falando de popularidade, estamos falando de desempenho real. Quem caça melhor? Quem sobrevive mais? Quem enfrenta as criaturas mais letais? E, acima de tudo, quem transforma monstros em presas? Prepare-se, porque este ranking vai do caos absoluto até o verdadeiro ápice da caça sobrenatural. Para criar esse ranking, 4 pilares foram definidos. Primeiro, poder e habilidades próprias. Aqui avaliamos força física, velocidade, resistência, magia, mutações ou qualquer capacidade inata que dê vantagem ao caçador. Segundo, versatilidade e letalidade do bestiário. Não basta derrotar um único tipo de criatura. Quanto maior a variedade, vampiros, demônios, deuses, monstros ancestrais, maior a pontuação. Terceiro, resiliência e sobrevivência. Caçar monstros significa encarar a morte constante. Quanto mais impossível parecer sobreviver, e ainda assim sobreviver, maior o mérito. Quarto, preparo e conhecimento. Fraquezas, armas corretas, estratégia, improviso, pesquisa. Muitas vezes, o que separa um cadáver de uma lenda é conhecimento. Com isso definido, chegou a hora. E em nono lugar temos ele, Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Tanjiro Kamado começou sua jornada não como guerreiro, mas como um irmão tentando salvar o que restou de sua família. Após ter sua família massacrada por Muzan Kibutsuji e ver sua irmã Nezuko transformada em demônio, Tanjiro entra para Demon Slayer Corps e rapidamente evolui de um garoto comum para um dos espadachins mais perigosos de seu mundo. Seu grande diferencial está na combinação entre técnica, sensibilidade e determinação. Com seu olfato extraordinário, Tanjiro consegue prever movimentos, identificar fraquezas e encontrar aberturas fatais em batalha. Dominando a respiração da água e, mais tarde, a poderosa respiração do sol, a técnica original capaz de enfrentar os demônios mais poderosos, Tanjiro se torna uma ameaça real até para as luas superiores. Sua limitação está na variedade. Seu universo gira principalmente em torno de demônios, o que reduz sua versatilidade comparado a caçadores de ameaças mais amplas. Em oitavo lugar, de uma das séries que eu gosto muito, temos ele, Nick Burkhardt da série Grimm. Nick tinha uma vantagem única: ele podia ver monstros onde o resto do mundo via pessoas comuns. Como Grimm, ele se torna parte de uma linhagem ancestral de caçadores especializados em Vessin, criaturas mitológicas escondidas na sociedade. Nick une investigação policial com tradição sobrenatural. Isso faz dele um caçador extremamente eficiente em contexto urbano. Seu feito mais extraordinário ocorreu quando ele enfrentou o Destruidor Zerstorer, uma entidade divina e apocalíptica vinda de outra dimensão, cujo objetivo era escravizar a humanidade e tomar a noiva de Nick. O monstro parecia absolutamente invencível, carregando o cajado de poder que outrora pertenceu a Moisés, e assassinou brutalmente todos os aliados, amigos e o grande amor de Nick bem diante de seus olhos. Consumido pelo luto, Nick recusou-se a entregar o pedaço do cajado que faltava à criatura. Em um confronto final desesperador, o sangue Grimm de Nick clamou por seus ancestrais. Através de um portal temporal, o espírito de sua mãe, Kelly, e de sua tia, Marie, manifestaram-se para lutar ao seu lado. Juntos, os 3 Grimms uniram suas forças e habilidades de combate para subjugar a divindade. Nick desferiu o golpe mortal, decapitando o Destruidor e tomando para si o Cajado Supremo, alterando a própria realidade para trazer seus entes queridos de volta à vida e salvando o mundo de uma eternidade de trevas. Ele possui reflexos aprimorados, resistência superior e acesso a séculos de conhecimento familiar. Mas existe uma limitação clara: sua escala. Enquanto outros nesta lista enfrentam infernos, apocalipses e entidades divinas, Nick lida maioritariamente com ameaças sociais, conspirações e criaturas regionais. Isso não o torna fraco, apenas significa que seu campo de batalha é menor, e em um ranking absoluto, escopo importa.
Em sétimo lugar, temos Jim Winchester da série Sobrenatural. Modéstia à parte, meu personagem favorito, Jim é talvez o maior exemplo de pura persistência humana, sem superpoderes consistentes, sem mutações permanentes, apenas treinamento, arsenal, conhecimento e uma recusa absurda em morrer. Jim enfrentou fantasmas, demônios, vampiros, leviatãs, anjos e até entidades divinas. Sua força está na adaptabilidade. Falando sobre os feitos, o ápice de sua jornada aconteceu quando ele enfrentou o apocalipse bíblico, com o próprio Lúcifer possuindo o corpo de seu irmão caçula, Sam, e prestes a travar a batalha final contra o arcanjo Miguel. Jim recusou-se a ficar de fora. Ele dirigiu seu Impala de 1967 diretamente para o cemitério de Stuhl. Diante do próprio diabo, Jim não usou espadas ou feitiços protetores, ele usou apenas o amor fraterno e as memórias de uma vida inteira compartilhada na estrada. Sua presença e recusa em desistir permitiram que Sam retomasse o controle de seu próprio corpo por tempo suficiente para se sacrificar, trancando a si mesmo e a Lúcifer de volta na jaula do inferno. Anos mais tarde, o caçador foi além. Ele liderou a resistência que derrotou Chuck, o próprio Deus e criador do universo, que usava a humanidade como um mero roteiro de entretenimento. Jim ajudou a extrair os poderes divinos de Chuck, reduzindo o ser supremo a um homem mortal e garantindo, finalmente, o livre-arbítrio para todo o planeta Terra. Sal, ferro, água benta, símbolos, exorcismos, armas improvisadas, Jim transforma qualquer situação em guerra. Seu maior diferencial é sobreviver em um universo onde humanos comuns deveriam morrer instantaneamente. Mas comparado aos superiores, Jim depende muito mais de contexto, aliados e preparo. Ele é extraordinário, mas ainda humano, e isso limita sua posição. Em sexto lugar temos John Constantine. John Constantine prova que músculos não são tudo. Trapaceiro, ocultista, manipulador e estrategista. Constantine é um dos homens mais perigosos da ficção porque ele vence antes mesmo da luta começar. Seu maior feito foi enganar o triunvirato do inferno para salvar sua própria alma da danação eterna. Diagnosticado com câncer de pulmão terminal, John sabia que sua alma estava condenada a sofrer nas mãos do primeiro entre os caídos, o governante do inferno que o odiava profundamente. Em um plano de mestre absolutamente brilhante e suicida, Constantine vendeu secretamente sua alma para os outros dois senhores do inferno rivais, o segundo e o terceiro entre os caídos. Quando John finalmente morreu de overdose, os três governantes do inferno manifestaram-se simultaneamente para reivindicar sua alma. Percebendo que uma guerra civil devastadora destruiria o próprio inferno se eles lutassem pela alma de John, os três demônios foram forçados a tomar a única decisão possível. Eles curaram completamente o câncer de Constantine e o ressuscitaram, devolvendo-o à vida saudável apenas para evitar que o inferno se despedaçasse. John levantou-se do chão, acendeu um cigarro e mostrou o dedo do meio para os senhores do abismo. Ele não derrota monstros necessariamente na força. Ele derrota na manipulação. Constantine já enganou demônios supremos, entidades celestiais e o próprio diabo. Seu conhecimento oculto é absurdo, porém, fisicamente, ele continua vulnerável. Se pego desprevenido, sua mortalidade pesa. Ainda assim, sua inteligência monstruosa o coloca acima de muitos combatentes mais fortes. Em quinto lugar, Gantz da obra Berserk. Gantz não nasceu para caçar monstros, ele foi moldado pela dor até se tornar pior para eles do que qualquer pesadelo. Marcado por uma vida de guerra, trauma e sobrevivência extrema, Gantz transforma sua existência em uma cruzada contra apóstolos, demônios e horrores sobrenaturais após o eclipse, o evento que destruiu sua vida e o colocou frente a frente com o verdadeiro horror. Empunhando a gigantesca Dragon Slayer, Guts enfrenta criaturas que vão muito além da compreensão humana, confiando apenas em força brutal, habilidade absurda e uma resistência quase impossível. Mesmo sendo apenas humano, ele derrota entidades sobrenaturais que deveriam massacrá-lo. Em seu maior feito, cercado por um oceano de apóstolos e monstros grotescos que devoravam seus companheiros de armas um a um, Guts recusou-se a aceitar a morte. Mesmo sendo um humano comum, sem poderes mágicos, ele empunhou sua espada quebrada com fúria cega, transformando o banquete dos demônios em um massacre de resistência. Quando seu braço esquerdo foi preso nas mandíbulas de um monstro e ele foi forçado a assistir ao pior tipo de violência contra a mulher que amava, Casca, Guts cometeu um ato de puro desespero e coragem. Ele usou uma faca cega para amputar o próprio braço e continuar lutando.
Mesmo perdendo um olho e banhado no sangue de dezenas de criaturas que ele mesmo dilacerou, ele sobreviveu ao evento que deveria ter apagado sua existência. Marcado para ser caçado pelo resto da vida, Guts vestiu a armadura de Berserker e ergueu a Matadora de Dragões, uma lâmina massiva de ferro bruto, tornando-se o único homem capaz de ferir deuses e cortar as correntes da própria causalidade. Quarto lugar, Trevor Belmont Castlevania. Trevor Belmont representa a disciplina absoluta. Treinado desde a infância para destruir criaturas da noite, Trevor é o auge humano da caça sobrenatural. Seu chicote Morningstar não é apenas uma arma, é uma extensão de gerações de conhecimento. Drácula, demônios, bestas infernais. Em seu maior feito, Trevor Belmont, último herdeiro de sua linhagem, eternizou o nome dos Belmont ao derrotar a própria morte durante o colapso de Targovist. Exausto e ferido, ele enfrentou sozinho a entidade milenar que tentava ressuscitar Drácula para gerar um massacre eterno. Sabendo que seu chicote não bastaria, Trevor usou uma adaga sagrada de poder absoluto, capaz de destruir até forças divinas, mas ao custo da vida do usuário, e, em um ataque final suicida, destruiu a morte, salvando a humanidade e provando que um Belmont jamais recua diante do impossível. Terceiro lugar, Blade da Marvel. Blade é o predador perfeito, metade humano, metade vampiro, com todas as vantagens e quase nenhuma fraqueza, força sobre-humana, velocidade monstruosa, regeneração, treinamento marcial extremo. Blade foi literalmente construído para exterminar vampiros, mas ele vai além. Demônios, criaturas sobrenaturais e ameaças de elite. Sua combinação de brutalidade e tecnologia faz dele uma máquina de guerra. O maior feito do Blade na Marvel aconteceu quando ele usou a magia negra do livro Darkhold para caçar e absorver os poderes de várias criaturas místicas. No ápice dessa saga, Blade alcançou o impossível. Ele derrotou e absorveu a essência do motoqueiro fantasma, uma das entidades mais imbatíveis e perigosas de todo o universo Marvel, provando que o caçador de vampiros pode alcançar o nível de um verdadeiro deus do terror. Em segundo lugar, Geralt de Rivia, da saga The Witcher. Geralt não caça monstros, Geralt é a definição de caça profissional. Mutado, treinado, calculista. Cada criatura exige estudo, cada batalha exige preparação, cada vitória é construída. Poções, óleos, bombas, sinais mágicos. Geralt transforma conhecimento em letalidade máxima. Ele não depende apenas de poder, ele depende de perfeição técnica. E isso o torna quase imbatível. Geralt de Rivia alcançou seu maior feito ao derrotar Eredin, o rei da caçada selvagem, durante a batalha em Skellige, frustrando um exército interdimensional que buscava usar Ciri para conquistar mundos. Após abrir caminho por hordas espectrais e vencer Eredin em combate mortal, Geralt garantiu que Ciri pudesse enfrentar a Geada Branca, salvando não apenas sua filha adotiva, mas toda a existência da destruição. Em primeiríssimo lugar temos Dante de Devil May Cry. Dante não joga o mesmo jogo que os outros. Metade, demônio, guerreiro absurdo, arsenal colossal e regeneração praticamente instantânea. Enquanto outros sobrevivem por pouco, Dante domina. Ele enfrenta exércitos infernais inteiros sozinho. Espadas demoníacas, pistolas lendárias, Devil Trigger. Sua força transcende a lógica da maioria dos universos, mas o verdadeiro diferencial é que Dante transforma o impossível em rotina. Ele não apenas caça monstros, ele humilha monstros. Por isso, no critério absoluto, Dante é o maior caçador de monstros da ficção. Dante realizou seu maior feito ao derrotar Mundus, o Imperador das Trevas, nas profundezas do mundo inferior. Despertando o poder de espada, Dante enfrentou a divindade demoníaca em uma batalha cósmica, resistiu ao plano de invasão do mundo humano e com sua força demoníaca e armas icônicas, selou mundos de volta ao inferno, vingando sua mãe e salvando a humanidade. Cada um desses personagens representa uma faceta única da caça sobrenatural. Alguns vencem pela inteligência, outros pela técnica, outros pela brutalidade, mas apenas um combina poder, versatilidade, sobrevivência e domínio absoluto em escala quase divina. E esse nome é Dante. Agora a pergunta é sua. Você concorda com esse ranking ou existe algum caçador que merecia estar mais alto? Agora é com você. Dante merece o primeiro lugar ou outro nome deveria ocupar o topo?